A fé é a garantia ou o firme fundamento do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e foi achado, pois Deus o arrebatara, visto antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Queridos, nós temos aqui a descrição da fé no livro de Hebreus. Tem um autor chamado Kierkegaard, eu acho bem interessante, ele dá uma definição da seguinte forma. Ele diz assim: ainda que fôssemos capazes de colocar todo o conteúdo da fé em forma de conceito, não decorre disto que já tivéssemos compreendido a fé, compreendido como entramos nela, ou como ela entra em nós. Você se considera alguém que tem fé? Você se acha uma pessoa de fé? E nesse caso, o que seria a fé? A fé seria sempre ficar acreditando que tudo vai dar certo? Aqui no capítulo 11 do texto de Hebreus, o autor vai nos dar não uma definição, mas uma descrição do que seria fé. E junto com essa descrição, ele traz uma lista de homens de Deus do Antigo Testamento para mostrar de forma muito prática o que seria fé. Eu acredito que eu já falei isso algumas vezes, mas é importante a gente entender que no pensamento bíblico, pensamento judaico-cristão, há uma diferença muito grande em relação à filosofia, a filosofia grega e a filosofia de forma geral. No pensamento bíblico, a teoria ela não é algo separado, afastado da prática. Na nossa visão atual, influenciada pela filosofia grega e o pensamento daquele período clássico, há uma separação entre teoria e prática, entre aquilo que está no mundo superior e aquilo que está no mundo inferior. Mas a Bíblia não trabalha com esses tipos de conceituações, porque nas Escrituras você crê em alguma coisa, ou você entender e compreender alguma coisa, pressupõe que aquilo é realidade prática na sua vida. Por isso, então, que quando a gente lê o capítulo 11, o autor não somente nos dá um conceito teórico de fé, mas ele, além de descrever a fé, ele então traz uma lista de homens, uma lista de servos de Deus, e mostra que esses homens viveram pela fé, que foram impactados pela fé, que foram pessoas que tiveram toda a sua vida permeada pela fé. Então ele vai mostrando aquilo, porque é muito claro que a fé não é algo que você apenas aprende, assimila e fecha como um conceito, mas a fé bíblica é algo que está dentro de você e que é vivida de forma integral, de forma completa. Aí a gente então começa aqui com o que o autor vai dizer sobre fé. E ele diz então no versículo 1, ele traz duas descrições sobre fé. Ele diz primeiro assim que a fé é a garantia do que se espera, ou a certeza do que se espera, ou talvez nas versões um pouco mais antigas, traga a palavra: a fé é o firme fundamento, é o pilar. A palavra que é traduzida aqui como certeza, firme fundamento, a garantia, é uma palavra que dá a ideia exatamente de alicerce, de base, de escora de sustentação, daquilo que fica embaixo, dando toda a garantia de que o que vai vir depois, o que vai vir por cima, será possível de existir.
Paulo vai nos escrever lá em Romanos, no capítulo 1, e é aquele texto célebre que foi marcante para a reforma protestante, de que o justo viverá pela fé. E aqui é algo extremamente interessante, porque, irmãos, muitas pessoas pensam na fé como algo que está relacionado apenas à salvação. Então eu creio em Deus e por isso sou salvo pela graça mediante a fé. Outros pensam na fé não necessariamente, não só apenas como algo que está presente na salvação, mas pensam na fé como algo que é ativado quando nós desejamos alguma coisa. Entretanto, a Bíblia aqui está nos deixando de forma muito clara que o justo viverá pela fé, ou seja, não é apenas quando somos salvos, não é apenas quando nós estamos tendo uma necessidade, mas toda a nossa vida ela vai ser marcada pela fé. O justo, ele vive pela fé, ele respira fé, ele está dentro de toda a sua construção de vida, vivendo a partir da fé. Se nós perdêssemos então a nossa fé, querido, ou seja, se nós perdêssemos essa base, esse fundamento, esse alicerce, então tudo que existe em nossa vida desabaria. Mas a pergunta é aqui, o que se espera? Porque se a fé é a certeza do que se espera, a pergunta então é, o que eu espero como certo? Aqui então começa algumas dificuldades de interpretação de algumas pessoas, sobretudo nos movimentos atuais, porque entende que fé é esperar aquilo que ela mesma deseja. E aí você tem uma influência muito grande desses pensamentos, dessas filosofias orientais, que além de influenciar de forma solta, permeou dentro da mentalidade de muitas pessoas da igreja, e que teve uma influência muito forte, sobretudo na década de 80, e existe um nome teológico ou teórico para isso, que é chamada confissão positiva. Então, nesse pensamento extremamente equivocado, se diz que as palavras têm poder. Se diz que você precisa declarar ao mundo material o que você deseja para que isso possa acontecer. Quantas pessoas divulgaram e até hoje divulgam essa ideia? Aí eles dizem assim, olha, se você disser que é pobre, você vai continuar pobre. Mas se você sempre ficar dizendo, eu sou rico, eu tenho determinada coisa, então você vai atrair aquilo, e aquilo vai se tornar realidade no mundo material, porque você já vai ter decretado isso no mundo espiritual. E muitas religiões orientais ensinam essa mesma visão. Há um filme, inclusive, muito famoso, chamado The Secret, que vai trazer a ideia de que você lança energias positivas no universo, pensamentos positivos, falas positivas, para que aquilo possa ser retornado para você e lhe trazer coisas boas. De que você envia para o universo isso, e você então recebe, e você precisa então acreditar que isso vai acontecer. E aí hoje nós temos um grande número de pessoas dentro da igreja, acreditando que ter fé é determinar e desejar muitas coisas de Deus. Tem muita gente acreditando que fé é acreditar, é ter certeza no que você definiu que é a sua expectativa. Mas olha o que a Bíblia diz aqui nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, lá no versículo 13, o autor vai dizer assim que todos estes homens que estão nessa lista dos heróis da fé, ele diz lá no versículo 13, todos estes morreram na fé e não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E no versículo 39, ele vai mais uma vez reafirmar o que ele disse no versículo 13. Ele diz assim, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Não viram, não conseguiram alcançar. E aqui está algo extremamente chocante para muitas pessoas, porque para essa visão equivocada de hoje, você tem fé
para que você possa ativar e receber as coisas que você quer. E se você não recebe o que você quer, o problema é porque você não teve fé suficiente. Mas aqui no capítulo 11, nós temos uma lista de homens e heróis da fé, que com toda a fé que a Bíblia está dizendo que eles teve, eles morreram sem alcançar o que esperavam. Então o que é que a gente espera, queridos? O que a fé nos faz esperar? O que a fé nos faz ter segurança e certeza e firmeza para que nós possamos esperar? A verdade é que esses homens e todo aquele que é salvo, ele passa a ter uma certeza e uma firmeza. Ele passa a esperar o reino de Deus. A entrada triunfal do Senhor encarnado na história, que esses homens esperavam, e nós agora que já vivemos o segundo momento da história em que o Cristo já encarnou, já se sacrificou e já ressuscitou, nós agora estamos esperando mais uma vez a sua vinda, agora para finalmente acabar e encerrar essa história humana de desobediência e de afastamento de Deus e começar uma nova história que será eterna, de uma relação íntima entre Deus e o homem. Então o que nós esperamos, queridos, a certeza que a fé nos dá, não é uma espera do que nós projetamos, mas é uma espera da ação de Deus sobre o mundo, sobre a história, sobre o universo, para que Ele possa, enfim, redimir todas as coisas e trazer todas as coisas de volta para Ele. Fé, queridos, não é a certeza de coisas aleatórias que pensamos ou que desejamos. Fé é a certeza de que Deus fará o que Ele disse. O que Ele disse através da sua palavra. Então, fé é confiança, é esperança nele e não nas nossas projeções. Se fé for a projeção do que a gente deseja para si mesmo, então a fé passa a ser uma expectativa positiva, uma confissão positiva e uma torcida para que Deus atenda os nossos desejos. Para muitos, a relação de fé é a seguinte: eu digo o que precisa ser feito e Deus tem o poder para fazer. Então a fé é a maneira pela qual eu ativo, eu convenço Deus a fazer o que eu quero. Queridos, tem gente que entra numa visão de fé tão equivocada e que acha que a fé é um instrumento pelo qual ele vai sensibilizar Deus, que ele só falta orar dizendo assim: vai Deus, deixa de ser ruim, atende o que eu estou pedindo. Você não ama meu filho o tanto quanto eu amo, porque eu estou pedindo para você fazer isso por ele. Você não gosta de mim o tanto quanto eu acho que mereço ser querido, porque você não está fazendo isso que eu estou pedindo. Então muitas pessoas associam a fé a uma maneira de convencer, de mudar a Deus, de fazer com que Deus seja convencido pelo que nós queremos. Mas biblicamente falando, querido, fé está bem pouco associado com dizer. A fé está muito mais associado com ouvir. Fé não é torcer para que as coisas dê certo. Fé é certeza de que é certo. Porque a fé, ela consegue fazer o deslocamento do futuro para o presente. A fé, ela retira aquilo que ainda virá e faz com que aquilo que ainda virá chegue até nós e se torne uma realidade do agora. E para muitos há uma dificuldade em ter fé, porque a fé está extremamente deslocada de Deus. Então eles têm fé, mas a fé que eles possuem não é algo que está colocado em Deus, mas é algo deslocado, é algo à parte de Deus. A fé está muito mais relacionado à sua performance, à sua proeminência, aquilo que você vai conseguir fazer de espalhafatoso para chamar a atenção de Deus, do que necessariamente o que o próprio Deus é, e portanto o que você precisa ouvir dele.
Por isso que para muitas pessoas é difícil confiar em Deus, porque eles apenas criaram uma ideia de fé superficial e eles estão tentando de diversas formas, com diversas criatividades, com diversas ideias, com tudo aquilo que se cria, que diz para fazer, olha, hoje faça isso, hoje faça aquilo, levante tal hora, faça não sei quantas orações, vá para tal lugar, e as pessoas ficam numa corrida maluca para tentar fazer de tudo um pouco, para que se possa então chegar àquilo que elas esperam tanto, porque a fé está deslocada de Deus, porque quando você conhece quem Deus é, quando você sabe quem Deus é, quando você entende quem Deus é, então você consegue romper e acabar com toda a dificuldade de crer e confiar nele, queridos. Fé, então, é algo dado pelo Espírito Santo para aquele que é salvo. Fé é a capacidade dada pelo Espírito Santo de nos manter firmes diante de qualquer adversidade, pois confiamos e sabemos quem é o Deus que está dirigindo os nossos passos. Mas o autor ele vai continuar e ele vai nos dar mais um pouco de definição sobre fé. Ele vai dizer que a fé é a certeza do que se espera e ela é também a prova do que não se vê. Ele vai dizer então que a fé é a prova, a palavra prova aqui é a convicção. É uma persuasão completa. É algo que está diante de você e que impossibilita a negação. É como quando você pega alguém no flagra, e às vezes isso acontece, e eu lembro de algumas vezes na escola, sou professor há um tempinho, e quando você pega o aluno pescando, mas você não somente diz que ele pescou, você tem o papel da pesca na sua mão. O papel é a prova, é algo acima de qualquer refutação. É algo que impossibilita a negação do transgressor. É algo que é mostrado e a partir disso você não tem como negar o que está sendo dito. Só que é interessante que o autor de Hebreus aqui está dizendo que fé é a prova do que não se vê. Fé é uma convicção, ou seja, é um atestado, é uma comprovação irrefutável, mas é uma comprovação irrefutável que não está sendo vista. E aqui eu acho algo muito interessante, queridos, e novamente eu vou acabar voltando, porque se fé é algo do que não se vê, por que as pessoas hoje estão buscando ter fé a partir daquilo que se vê? A gente vê movimentos aí, movimentos, que criam amuletos e elementos para despertar a fé. Eu fiz, na época, várias leituras desses movimentos neopentecostais por conta de um trabalho de conclusão de curso. E eu lembro que, à medida que eu ia lendo as ideias, era muito interessante, porque o principal argumento utilizado é que esses elementos são pontos de contato para despertar a fé. E aí você vai ter de tudo um pouco. Você tem a vassoura ungida, você tem óleo santo, você tem água de Israel, você tem toalha da prosperidade, você tem sabonete que purifica, você tem feijão, você tem rosa, você tem de tudo um pouco. E é interessante porque há um estudo de um dos sociólogos clássicos, antigos, que é o Emile Durkheim, em que ele faz um estudo sobre a religião e ele faz uma diferença bem interessante. Ele diz que a magia é diferente da religião. Ele coloca a magia como algo anterior, ou mais primitivo do que a religião. E ele diz que a magia ela tem duas características básicas. Ela é algo que precisa de elementos pelo qual o poder está, o poder é contido, para que você possa manipular.
e a magia pressupõe uma espécie de poder, de dominação que o indivíduo tem. Então, se você, por exemplo, se você sabe o encanto, você passa a ter o poder para proferir aquele encanto e liberar aquele determinado poder, aquela determinada energia. O que é diferente do pensamento religioso que virá a seguir. Mas o Durkheim me falou algo interessante sobre a magia, porque é exatamente você ter um elemento para que nesse elemento seja liberado o poder. E aí você tem algum tipo de encanto. E olha que coisa interessante, porque hoje o que as pessoas estão vivenciando não é nem fé e nem religião, é magia. As pessoas estão pegando o que se vê, para que a partir do que se vê, elas possam ter algum tipo de fé, que na verdade também não é fé, mas é uma expectativa de ter atendido os seus próprios desejos. Mas o texto está nos dizendo que fé é prova do que não se vê. E lá em 2 Coríntios 4, no versículo 17 e 18, Paulo vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esses movimentos, queridos, que são opostos à Bíblia, que querem lidar visualmente aquilo que não deve ser algo visual, que querem lidar na sua frente aquilo que a Bíblia diz que nem o olho, nem o ouvido, nada conseguiu projetar, isso é algo oposto à Bíblia, fuja disso. Porque não são os nossos sentidos que precisam ser estimulados. Não são o toque, a visão, a audição que precisam ser estimulados para que nós tenhamos fé. O que se precisa acontecer é a nossa visão espiritual ser direcionada, ser colocada sobre Deus. É como diz lá em 2 Reis, no capítulo 6, de que o profeta estava cercado e que o moço estava desesperado do lado dele, porque estava vendo o exército que havia cercado para prender e para talvez matar o profeta. E quando Eliseu ora e fala: Senhor, abre os olhos desse moço. E quando os olhos dele são abertos, ele então passa a enxergar uma realidade não vista, mas uma realidade presente, e que não tem diferença nenhuma sobre o mundo material. É tão real quanto o mundo material. Por isso que fé, ela não precisa dos sentidos para acontecer. Ela é algo que ocorre além, à parte, independente dos sentidos. Fé, ela vai considerar Deus tão real quanto o que Ele criou, o universo, o mundo que Ele criou. Porque a fé bíblica não é crer em si mesmo. A fé bíblica não é crer no homem, a fé bíblica não é crer nas situações. A fé é crer em Deus. É crer que Deus é o ser bondoso, amoroso, extremamente confiável e, portanto, Ele que existe, irá sim estar atendendo, atento e ao meu lado em qualquer circunstância. Quando a gente enxerga o invisível, queridos, nós consideramos Deus e o seu poder da mesma forma que nós consideramos esse mundo. Nós enxergamos ele com tanta realidade, pela qual nós enxergamos esse mundo aqui. Por isso, então, nós ultrapassamos as limitações que essa vida nos impõe. É por isso que os mártires da igreja, aqueles irmãos que foram mortos por perseguição, é por isso que eles, diante da morte iminente, eles conseguiam manter a fé. Porque eles não estavam apenas pensando numa possibilidade, mas eles viam o reino de Deus ali como uma realidade na vida deles. Estevão viu o Senhor assentado no trono, e ele, diante da morte, sabia que aquilo não era o fim. Ele, diante da morte, sabia que aquilo não acabava, não limitava, que esse mundo aqui não é apenas o que se tem. Porque o que não é visível está sendo visível pela fé. E novamente surge a pergunta, queridos: o que é que nós estamos querendo ver? Jesus diz algo interessante sobre Abraão. Ele diz lá no capítulo 8, no versículo 56, que Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou extremamente alegre.
Abraão, pelos olhos da fé, viu Cristo. E Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 24 e 25, que na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que você espera, querido, o que você tem dentro do seu íntimo como um desejo ardente de ser alcançado, o que você espera pode ser visto? Porque se você tem como convicção de fé um imóvel, se você tem como convicção de fé um carro, se você tem como convicção de fé qualquer coisa que está dentro dessa realidade material, tudo isso pode ser visto. Mas esperar é confiar, ter fé em algo que não vai ser visto nesse mundo que está aqui, mas é algo que não é visto por esses olhos, é visto apenas pelos olhos da fé. Entenda algo muito claro, meus irmãos. Se você esperar, desejar e confiar no Senhor, então tudo que existe nesse mundo vai ser desfrutado como uma dádiva de Deus. A grande questão que o Evangelho e que a fé em Deus nos mostra é que quando nós somos transformados e entendemos que o reino de Deus já está estabelecido no mundo, mas ainda não está estabelecido no mundo, ele está vindo. Nós estamos vivendo um momento de mudança, um momento de transição, em que o mundo está sendo engolido, está sendo vencido pelo reino de Deus que está irrompendo sobre todo o mundo. Não há como escapar, Deus irá trazer o seu reino, e essa é a nossa oração que Cristo nos ensina: venha sobre nós o teu reino. Quando a gente entende essa realidade e a gente confia no Senhor, então tudo que existe nesse mundo, meu irmão, é desfrutado como dádiva de Deus. Então eu olho para tudo que esse mundo pode oferecer, seja talvez uma viagem muito interessante, seja talvez um imóvel para se morar de forma confortável, seja talvez um veículo para você utilizar para passear ou para trabalhar, seja o que for que esse mundo possa lhe proporcionar, tudo isso é visto como dádiva de Deus. Mas se você espera nesse mundo, se o seu coração está preso àquilo que Deus pode lhe dar nesse mundo, então você nunca vai estar satisfeito com nada, porque o que nós desejamos, esse mundo jamais pode nos dar. O que nós esperamos, esse mundo jamais pode nos dar. O que nós sentimos, o anseio que temos, é algo que vai estar no coração humano enquanto ele estiver buscando as coisas aqui. Não vai haver completude no coração do homem enquanto o que ele busca pode ser perdido. Só vai haver completude no coração do homem quando o que ele busca é algo que não pode ser perdido, é algo eterno, é algo que está além. E aí então nosso coração se repousa em Deus, nós somos satisfeitos nele, nós aguardamos por ele, nós temos uma expectativa dele, queridos. E tudo que acontece aqui é para a glória de Deus, é bênção de Deus, é algo que nós desfrutamos, mas o Senhor é de fato a nossa alegria, o Senhor é de fato aquilo que é mais importante e precioso. O versículo 6, então, nos diz algo extremamente interessante. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Repare que sem fé não é impossível ser abençoado. Algumas pessoas monopolizaram a bênção a partir da fé. Só que a Bíblia diz que Deus abençoa a todos. A chuva cai para todos, para justos e injustos, para santos e para pecadores. Não se precisa de fé para ser abençoado, porque Deus não depende de nós para nos abençoar. A mão dele não está dependente da gente. A mão dele está estendida sobre o mundo, derramando bênçãos. Deus é um Deus abençoador, queridos. Só que aqui o que o texto está dizendo é que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui novamente nós esbarramos uma oposição ao pensamento atual, porque as pessoas acham que a fé é para que elas consigam algo que lhes agrade, mas o texto está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja,
A fé aqui não é para ter coisas de Deus e ser agradado. A fé aqui é uma espécie de algo que damos e não algo que esperamos. Interessante que o texto não diz também que é difícil. O texto não está dizendo aqui, sem fé é difícil agradar a Deus. O texto não diz, sem fé é complicado agradar a Deus. Mas ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E por que é impossível agradar a Deus? Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus precisa de duas coisas. Crer que Ele existe, ou seja, ter fé e convicção de que Ele é o Criador de todas as coisas, como ele diz nos versículos anteriores. E segundo, crer que Ele é abençoador, crer que Deus é um Deus da graça que está estabelecida sobre a nossa vida. E aqui há algo muito interessante que a gente repara quando lê o texto, que esse versículo 6 vem logo após Enoque, no versículo 5. E o texto diz que Enoque andou com Deus, que Enoque estava junto com Deus, que Enoque teve a sua fé respondida por estar junto com Deus, e Deus o levou para si. Ou seja, Enoque teve muito pouco do mundo, Deus o levou para si. Porque a recompensa do homem que tem fé, queridos, não são as coisas do mundo, mas a recompensa do homem que tem fé é o próprio Deus. Aqui nessa lista, a fé não é algo para ter. Aqui nessa lista, a fé é algo que nos faz entregar. Aqui nessa lista, a fé é para se desfazer e não para ter. É para entregar e não para pedir. Sabe o que acontece muitas vezes? Que igrejas sérias têm dificuldade financeira e igrejas da teologia da prosperidade conseguem arrecadar muitas vezes mais? É porque não se está acontecendo nada de fé ali. O que está acontecendo ali é idolatria. Idolatria mamon. O que está acontecendo ali não é ato de fé e de entrega, mas é ato de investimento. E isso é muito claro quando você vê a leitura dessas pessoas que escrevem sobre teologia da prosperidade e desses pastores atuais, porque eles dizem que você não dá para Deus porque você está entregando a Deus, mas você dá porque Deus vai lhe dar em dobro, ou vai lhe dar em triplo, ou vai lhe dar 10 vezes mais. Então você não está dando, você está investindo. E investir não se precisa de fé. Porque fé verdadeira, queridos, fé verdadeira é entrega, fé verdadeira é o que está lá em 2 Coríntios 8, é os irmãos da Macedônia que transbordaram em generosidade mesmo com a sua pobreza. E Paulo não havia lhes prometido absolutamente nada de prosperidade. Fé é o que a viúva pobre faz lá em Lucas 21, que doa tudo o que possuía. E Jesus não havia lhe dito que iria lhe dar nenhuma prosperidade. Fé, meus irmãos, é ter a mesma convicção de Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, que diz que sabe ter muito, que sabe ter pouco, que sabe estar vestido, que sabe estar nu, que sabe passar necessidade, que sabe estar doente, que sabe passar por toda e qualquer dificuldade e intempérie da vida, porque Deus é quem sustenta ele. A fé que agrada a Deus, meus irmãos, não é a fé que nos faz querer mexer com Deus para mudá-lo, para poder convencê-lo, para poder ter, para poder pedir. A fé que agrada a Deus é a fé que nos faz entregar tudo, entregar quem somos, entregar o nosso ser, se entregar a Ele porque nós passamos a amá-lo, porque nós queremos tê-lo em nossa vida, porque Ele nos salva e porque Ele nos sustenta. Essa é a fé que agrada ao Senhor. E essa é a fé que nós precisamos. Eu quero terminar essa palavra com aquilo que Jesus Cristo falou muitas vezes para os discípulos e para as pessoas que o ouviam. Em muitos textos, Jesus vai dizer assim para os homens: vocês são homens de pequena fé. E se você olha em todas as passagens que isso acontece, é sempre porque havia a seguinte situação: alguma realidade da vida estava estabelecida, e as pessoas olhavam para aquela realidade. E aquela realidade ditava, então, aquilo que elas entendiam e projetavam sobre si. E quando Jesus diz, homens de pequena fé, é como se ele estivesse dando um toque, chacoalhando e dizendo, acordem, vocês esqueceram quem eu sou?
Vocês esqueceram quem eu sou. Vocês são homens de pequena fé, porque a fé de vocês está dentro de uma realidade sem que Deus esteja presente. Hoje Cristo continua falando conosco, através da sua palavra, e nos dizendo: você esqueceu quem Cristo é. Você esqueceu quem Deus é. Homem e mulher de pequena fé, você esqueceu quem Deus é. Qual a realidade que está estabelecida sobre você, a realidade que é vista, a realidade que é sentida, que está sendo forte o suficiente para lhe fazer esquecer quem Deus é. Você esqueceu quem Deus é? Pois hoje a palavra diz: lembre-se quem eu sou, porque fé não é uma abstração, mas fé é uma confiança inabalável no Deus que nos chamou, que nos salvou e que nos sustenta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez, Deus, e entendemos, Senhor, que vivemos porque o Senhor nos sustenta. Deus, nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé porque não somos bons o suficiente, mas a Tua graça nos salva. Vivemos pela fé, Deus, porque a nossa justiça é muito pouco diante de quem Tu é, mas a Tua justiça que está sobre Cristo nos salva, e nós cremos nisso. Vivemos pela fé, Deus, porque ainda que as intempéries da vida, ainda que as dificuldades se levantem, há uma pátria celestial, há uma realidade não vista, há uma convicção certa dentro do nosso coração, Deus, que não pode ser alterada por nada nesse mundo. E por isso nós continuamos firmes, caminhando, Deus, em direção a Ti e caminhando contigo, Deus. E por isso nós vivemos pela fé. Deus, nos ajuda a viver pela fé. Nos ajuda, Senhor, a todas as vezes que a nossa fé se tornar pequena, a todas as vezes que a nossa fé nos levar a afundar, Senhor, que a Tua mão poderosa nos levante, que a Tua mão poderosa nos restaure e que a Tua voz sussurre ao nosso ouvido dizendo: esqueceu quem eu sou? Não esqueça, porque Deus está conosco e essa deve ser a nossa convicção, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, é o que nós clamamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.